Jesus acalma a tempestade em mim, é o título da mensagem de hoje. O que a gente viu na história? Jesus ficou pregando durante o dia inteiro, dando parábolas, curando, expulsando demônios. Naquela região, uma multidão se aglomerou em torno dele. E aí ele foi ficando cansado e chegou uma hora que ele disse: vamos atravessar e vamos atravessar o mar da Galileia. O mar da Galileia tem mais ou menos 50 por 13 quilômetros, né? É um mar assim, é como um grande lago, na verdade. E eles começaram a atravessar e eles foram pegos no meio de um vendaval. Há algumas descobertas arqueológicas mostrando como é que era o barco que Jesus estava. E era um barco que cabia no máximo 15 pessoas. Jesus estava exausto, começou a dormir, e era um barco que tinha 2 ou 3 remos de cada lado, e eles começaram a atravessar. Então, era basicamente uma nós, um barquinho, um botezinho, e grandes ondas começaram a tragar aquele barco de caminho. E aí, naquele momento, os discípulos tiveram medo e disseram assim: cara, isso não liga, a gente vai morrer. E aí eles disseram: vocês não têm fé? E ele acorda, vira para o mar e diz: o mar se acalma. Parece que é engraçado, porque parece que não deu tempo, não teve aquele negócio de tempo de Deus, não teve aquele negócio de não, a sua graça ainda vai chegar, mas não foi nada disso. Simplesmente se acalmou ali, exatamente naquele momento. O mar serenou, obedeceu a voz de Jesus. Aí Jesus, chegando do outro lado, encontra aquele doidão, aquele demônio doidão, aparece e ele expulsa aquele demônio. E eu quero fazer 3 reflexões sobre essa história. Eu vou fazer 3 perguntas, tentar responder 3 perguntas sobre esse texto. Depois eu quero falar sobre 3 pontos sobre como o diabo atua na vida da pessoa, que quer transformar a sua vida. Bem, a primeira pergunta que eu quero fazer com você hoje é: por que há uma tempestade na sua vida? Será que há uma tempestade na sua vida? Será que há um problema em que você é um poço de angústia, de preocupação? Você bota a cabeça no travesseiro, você não consegue dormir. Você está num estado em que você não consegue mais descansar. Você está num estado em que você não tem mais paz. Uma grande tempestade na sua vida. Você está passando por isso? A primeira coisa que eu quero te perguntar é: por que você está passando por isso? O que está acontecendo que você não consegue se tranquilizar? E é interessante porque no versículo 38 a gente vê que Jesus está dormindo. Existe uma outra história na Bíblia, não é parecida, mas nas mesmas circunstâncias, em que um homem, no meio de uma tempestade, também está dormindo. Vocês sabem quem é a história? Paulo. Hã? Paulo? Jonas. Qual é a história de Jonas? Quem aqui não conhece a história de Jonas? Quem conhece a história de Jonas? Ela não sabe se ela conhece ou não conhece. A história de Jonas todo mundo conhece, então, é mais ou menos aquilo que Deus disse para ele ir para Nínive. Ele vai para Tarsis. Ele não gostava dos ninivitas, os ninivitas eram muito maus, eram desses que estupravam as mulheres, mandavam matar, empalar, eles eram desse tipo. Jonas diz assim: eu não quero pregar para eles porque eu sei que o Senhor é um Deus misericordioso, e se eu for pregar para eles, o Senhor vai perdoar esses caras. Eu não quero pregar para eles de nenhum. Aí ele vai para uma direção oposta, entra num barco, em vez de ele ir para Nínive, ele vai para Tarsis, que é uma direção oposta. No meio desse caminho, ele encontra uma tempestade. E por que ele encontrou uma tempestade na vida? Porque ele se colocou numa situação de havia uma tempestade. Ele se colocou numa situação de havia uma tempestade porque ele não obedeceu. Deus disse para ele: vai numa direção. O que eu quero perguntar para você hoje é: será que você não está numa tempestade hoje, se encontra numa tempestade, porque você tem sido rebelde ao que Deus quer que você faça na sua vida? Será que o problema de você estar hoje numa tempestade, nada dá certo,
é porque Deus disse para você, não é esse o caminho que eu quero que você siga. E você resolveu seguir um outro caminho completamente diferente. E foi dado um lugar onde há uma grande tempestade, uma grande tribulação, você não consegue mais se livrar. Se você não está nessa situação por rebeldia, que você pensasse sobre isso, pensasse claramente, será que não está na hora de mudar? Será que não está na hora de voltar aí na direção que Deus quer que você siga? Jonas estava dormindo porque ele estava fugindo da prisão. Ele sabia porque era uma tempestade. Ele não queria encarar o caminho de frente. Quando os marinheiros perguntam o que está acontecendo, alguém sabe qual é o motivo, ele já sabia qual era, mas ele ficou quieto no dele. Tiraram sorte, caiu sobre ele. Disse, olha que estranho, rapaz, caiu sobre o profeta. Ele disse assim, não é verdade, eu que estou nessa. Será que não é isso que está acontecendo com você? Tem que você pensar seriamente sobre isso. Será que você não está na hora de mudar a sua vida e seguir o caminho que Deus traçou para você? Agora existe um outro motivo para estar tendo uma tempestade na sua vida. Qual é o motivo? O motivo é que tempestades acontecem mesmo. Acontece. A Bíblia diz, quando Jesus está pregando o sermão do monte, ele diz assim, aquele que ouve esses meus mandamentos e os pratica e os guarda é semelhante a um homem sensato que edifica sua casa sobre a rocha. Porque aí vem os ventos, sopra chover o vento, e aí a casa permanece, porque ela está bem alicerçada. Mas aquele que ouve esses meus mandamentos e não os pratica é simplesmente um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, não tem alicerce, não tem fundamento. A primeira chuva no clima natural, o chão do sono, e ele desaba. Então, o que eu quero que você pense hoje será que você está passando por uma tempestade, tempestades acontecem, e você não está conseguindo lidar com tempestade simplesmente porque você não tem alicerce, que sua casa não está edificada sobre a rocha, porque você não tem ouvido, praticado os mandamentos de Jesus? Interessante, né? Deus disse que as tribulações acontecem. A gente viu na semana passada, a gente viu que Jesus falou assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E se a gente olha o texto que está em João 15, ele diz assim, olha, eu vou embora, eu estou indo embora, então eu preciso contar uma coisa para vocês, vocês vão ser perseguidos, vai haver tribulação, fiquem tranquilos com relação a isso. Eu estou avisando de antemão que vai acontecer, tudo bem? Mas olha só, para onde eu vou, vocês não podem ir. Óbvio, ele morreu e ressuscitou. Então, para onde eu vou, vocês não podem mais ir. Fiquem tranquilos, por quê? Porque eu vou mandar o ajudador, eu vou mandar o Espírito Santo. Ele vai ajudar vocês. Eu tenho uma prima minha, que ela tem um filho dela, imagina um garoto, tipo um Pedrinho, assim. Um garoto lindo, começa a falar as primeiras palavras, bonitinho, lourinho, lindo. E de repente ele começa a ter convulsões uma atrás da outra. O razão elétrico dele são 50 convulsões por minuto. E aí, aquelas palavrinhas que ele começava a falar, ele foi perdendo. Hoje ele está com 12 para 13. E aí? É um garoto pequenininho, esconde das pessoas. É um garoto que não consegue demonstrar carinho, salvo as raras exceções. Imagina um garoto que quando está doente, o médico não pode perguntar qual é o diagnóstico. Você não sabe exatamente onde está doendo. Imagina, uma dor de dente, como é que você pode diagnosticar qual dente que está doendo? E não para quieto também. É assim. Tempestades acontecem. Jesus não disse que não ia te privar das tempestades. Eu queria chamar a atenção para você que, nesse caso, em que está havendo uma tempestade, você vai ver Jesus dizendo para os discípulos, vamos para o outro lado. Presta atenção. Foi Jesus que disse, vamos para o outro lado. Foi Jesus que disse, vamos entrar no barco.
Foi Jesus que disse, vamos para o mar. Muita gente que diz por aí que quando Jesus diz para você o que você tem que fazer, vai no mar de brigadeiro, tudo vai ser calmo, sereno e tranquilo, não vai haver nenhuma adversidade, desde que você obedeça aquilo que Deus está mandando você fazer. Isso não é verdade. Você está vendo? Tempestades acontecem. É pecado, não é rebeldia, não é disso. Tempestades. E o que Jesus promete, é que o Espírito Santo de Deus vai estar com você cada dia. O que a gente viu no texto que a gente leu de Isaías 40, a gente viu que ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. O que a Bíblia está dizendo para mim e para você? A Bíblia está dizendo para mim e para você que o Espírito Santo que está dentro de você, quando você acorda de manhã e você pensa assim, eu não aguento mais, segura sua mão e diz, vamos junto? Comigo? Está pronto para outra? E sopra nas suas narinas e diz, vamos mais um dia. Te dá força. Mais um dia. É assim que ele faz com a minha prima. E essa é a promessa que Deus tem para você. Ele vai com você. Mais um dia. Promessa que Jesus te dá, o Espírito Santo, para te dar força. Assim. Amém? Então, a aplicação que eu tenho é que tempestade acontece. Mas é a promessa que Deus te dá, que Ele vai ajudar com você. Segunda pergunta é quando Jesus vira para os discípulos e diz, está no texto, vocês ainda não têm fé? Foi reação à pergunta que os próprios discípulos disseram, porque os discípulos viraram para Jesus e disseram assim, mestre, você não se importa que a gente vai morrer? Aí Jesus veio e disse assim, vocês ainda não têm fé? Esse texto me lembra um texto de Davi, um salmo de Davi, Salmo 42, em que Davi escreve, direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? O sentimento que os discípulos tiveram, muito parecido com o sentimento de Davi. Aí você vai se perguntar assim, o que está acontecendo na vida de Davi para dizer porque o Senhor se esqueceu de mim? Em outras palavras, acho que Davi estava dizendo assim, eu estou fazendo tudo certo, estou fazendo tudo o que o Senhor quer que eu faça, mas parece que as coisas não dão certo para mim. Eu estou fazendo o que o Senhor quer que eu faça, parece que o negócio não desenrola. Deixa eu dizer para vocês o que está acontecendo na vida de Davi, para você entender. O garoto estava lá, na casa dele, lá em Belém da Judéia, naquele garoto quietinho dele, na dele. Aí vem um sujeito chamado Samuel, entra lá e diz assim, vem aqui ungir um novo rei. Está quietinho na dele, ninguém pediu para ele ser rei. Aí vão e ungem, e é assim, Samuel vai, unge Davi e vai embora. Acabou. O garoto continua na dele. Lá, matando leão, matando urso, matando gigante, na dele, quietinha dele. Aí começa o rei a dar um piti, rei Saul começa a dar um piti lá, aí chama o Davizinho para tocar a harpa pro rei. O cara tá na dele, tá fazendo tudo certo. Aí o rei começa a simpatizar com ele, e de vez em quando só joga uma lança em cima de Davi, mas o cara tá na dele, tá certo? Aí ele começa a ganhar a simpatia do rei, a ponto dele casar com a filha do rei, Mical.
Aí o filho do rei começa a simpatizar com ele. Ele começa a ser um varão valoroso, um homem de guerra, começa a vencer. E aí o povo começa a ter simpatia por ele e dizer, rapaz, ele é melhor que Saul. Porque ele é ungido do Senhor. Mas ele está na dele. Certo? Aí, o que Saul resolve fazer? Vou matar esse garoto. Só. Vou pegar meu exército e vou matar esse cara. Ele foge. Ele está na dele. Tem culpa. Aí ele pergunta, mas o que eu fiz? Esqueceu de mim. Por que estão me perseguindo? O que eu fiz para merecer? Aí, Davi continua o texto de Salmo 42 e diz, olha só, ele diz, onde está o seu Deus? Meus inimigos, de onde é que está seu Deus? Começa a rir de mim. Aí, ele para e pensa assim, porque você está assim tão triste, a minha alma? Porque está assim tão perturbada dentro de mim? Põe sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor, Salvador e o meu Deus. O que Davi disse para mim? Davi está dizendo para mim, coloca sua esperança em Deus. O que Jesus está falando para os discípulos? Vocês ainda não têm fé? Vocês não sabem quem está no barco com vocês? Sou eu. Sou filho de Deus. Vocês não entenderam quem eu sou. Aí Davi se lembrou, sabe quem te livrou da mão da ursa? Eu. Sabe quem te livrou da mão do leão? Eu. Sabe quem te livrou da mão do gigante? Eu. Sabe quem fez você guerrear e ganhar a simpatia do povo? Eu. Eu sou o teu Deus. Põe tua esperança em mim, porque você ainda vai me louvar. Então, qual é a aplicação que eu tenho para esse texto? A aplicação que eu tenho para esse texto, que eu digo para você, é coloca a sua esperança em Deus. Quando vierem as vagas, e você sentir que não dá mais, você não tem mais força para seguir adiante, você deve fazer como Pedro disse, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Isso que Deus dizendo para ele. Lança sobre ele a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Terceira pergunta que eu quero fazer para você. Quem é este que até o vento e o mar te obedecem? Chuva, para agora. Quem pode fazer isso? Quem pode, quando tem uma tempestade, fazer a tempestade? Quem pode arranjar o emprego dos sonhos? Quem pode resolver o problema financeiro que está enfrentando? Quem pode fazer a menina que gosta fazer ela gostar de si? Quem? Quem pode fazer o príncipe encantado aparecer? Existem problemas que são maiores do que eu, são maiores do que você, e a gente não consegue resolver esse problema. Quem consegue ficar mais alto? Se fosse possível. Quem consegue ficar mais alto? Não, meu filho, raspando a barba funciona. Ajudava. Pois é. Eu lembro a história de um rapaz que ele estava passando por um problema. Ele tinha um emprego, ele tinha terminado o mestrado, começou o doutorado, ele tinha um emprego. E aí ele ganhou uma bolsa também. E aí ele falou, com o meu emprego, com a minha bolsa, eu consigo comprar um carro, comprar um apartamento, noivar e ainda vou casar. Aí veio o problema é o seguinte, chegaram para ele dizendo assim, não sei se você pode ter o emprego e acumular a bolsa. E ele se desesperou. E ele se desesperou mesmo. Ele não conseguia mais dormir, ele não conseguia mais estudar. Ele estava num estado de nervos. Eu lembro de ter conversado com ele algumas vezes e disse assim para ele, meu filho, o máximo que você vai perder é dinheiro. O máximo que você vai perder é dinheiro.
Você está perdendo a sua alma, a sua paz de espírito. Não pode ficar assim. Mas nada pode resolver o problema desse garoto. Eu me lembro que eu estava no Rio. Eu logo que cheguei, no dia que ele chegou, no dia seguinte que eu cheguei do Rio, eu recebi a notícia: esse rapaz se suicidou. Uma dor no coração. Maior tristeza e remorso que eu tenho é de não estar aqui no dia, porque a impressão que eu tenho é que eu tenho a impressão que ele teria me procurado. Isso é um remorso que eu tenho. Mas a verdade é que ele se suicidou. Havia uma tempestade no coração daquele garoto. Ele não tinha paz. Saudade. E às vezes acontece isso. Eu quero fazer 3 considerações sobre essa história. O diabo quer transformar a sua vida no inferno. E é justamente sobre isso que eu quero falar. Quando você esquece de colocar sua confiança em Deus, sua vida pode ser ceifada. E é justamente sobre isso que eu quero falar. No versículo 3 a 5 de Marcos 5, você vai ver: esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. É assim. Existe alguma coisa te perturbando, você tenta botar a cabeça no travesseiro, você não consegue dormir. O problema te atormenta. Nada, nem ninguém consegue fazer você se distrair. Como se você estivesse andando, gritando em agonia profunda. É como se você estivesse no inferno. Mas o que é inferno? O que é inferno? Jesus fala sobre o inferno várias vezes na Bíblia, né? E em todas as vezes ele usa uma imagem que é sempre recorrente, é um fogo inextinguível. Existem aqueles que vão para o inferno e aqueles que não vão para o inferno. Existe o joio e o trigo. Jesus conta a história do Lázaro e do rico. O rico vai para o inferno, Lázaro vai para o seio de Abraão e o rico sofre lá no inferno. A ponto dele dizer: manda Lázaro, que é tão ruim, eu sei que para mim já deu, mas manda Lázaro falar com os meus parentes. Manda avisar como é que é lá, como é que é aqui onde eu estou passando, por favor, manda. Aí Deus diz para ele: não, ele já tem os profetas, seus parentes já têm os profetas. Se eles não ouviram Moisés e os profetas, vão ouvir Lázaro, fala sério. Não adianta. Um fogo inextinguível. Lembro a história de um pastor que uma vez estava conversando comigo sobre isso, e ele sabe que eu sou doutor em física, né? Aí ele estava falando sobre os astros e não sei o que, ele falou as anões brancas, que as anões brancas, ele começou a falar da temperatura dos anões, eu não sei qual é. Se os anões brancos têm uma temperatura assim assada e não sei o que, e que perfeitamente Deus poderia usar os anões brancos como um inferno. São vários infernos separados. Aí eu perguntei, mas vem cá, qual é a temperatura que a alma queima? Eu me arrependi de quando você faz uma coisa. Minha alma queima? Eu não sei. Então eu não faço a mínima ideia. A alma queima? Qual é a temperatura? Quer dizer, será que o asfalto lá do Rio de Janeiro não é suficiente para queimar a alma? Já uns 40 graus já dava, não? A alma, o inferno para mim é um estado de espírito. O inferno para mim é um lugar onde Deus não entra. E o inferno pode começar aqui. Esse rapaz não conseguiu lidar com o inferno que ele estava vivendo. E eu acho que as pessoas que morrerem sem encontrar a cruz de Jesus, se entregarem sua vida para Cristo Jesus,
para esse estado de espírito, para esse lugar onde Deus não entra, elas vão se encontrar. Imagina um lugar, pensa comigo, onde todos os relacionamentos acontecem por interesse. Imagina um lugar onde você só quer se aproximar daquela pessoa porque você acha que aquela pessoa pode te dar alguma coisa em troca. Eu vou me aproximar dele, porque ele é professor da universidade, ele vai me passar. Vou adicionar ele no Facebook. Imagina um lugar. Não, eu vou fazer amizade com o meu chefe, rapaz. Porque ele é meu chefe. Vou fazer isso porque ele vai me ajudar na minha carreira, então ele vai colaborar comigo, eu vou ganhar muitos artigos científicos. Interesse. É um lugar onde Deus não entra. Porque qual é o oposto do interesse? É a graça. Deus não precisa nada que você tem para dar para Ele. E ainda assim, Ele te ama. Deus é Deus independente de você amá-lo ou não amá-lo. Deus não tem nenhum interesse. Ele não precisa de nada que você tem para oferecer a Ele, porque Ele é Deus completo. Nenhum interesse para te amar. Ainda assim Ele te ama. Qual é o nome disso? Isso é graça. Deus, nenhum interesse. Ele continua te amando. Imagina um lugar onde tudo é acusação. As pessoas vivem acusando os outros. As pessoas vivem apontando o dedo na cara e dizendo aquele ali, né? Sobem num pedestal e começam de cima a dizer. Um lugar assim, já viram um lugar assim? Tem muita gente que diz que igreja é um lugar assim. Pois é. É um lugar onde Deus não entra. Por quê? Porque o contrário da acusação é misericórdia. Deus é capaz de olhar você, o maior pecado do mundo, a maior bobagem, sabendo que o que você faz é abominável, é errado, que você não devia fazer. E tudo que ele pensa, o que esse garoto está fazendo? O que essa garota está fazendo? Ele tem misericórdia. Deus é um Deus misericordioso. Imagina um lugar onde tudo é rancor. Tudo é, você tem uma mágoa com aquela pessoa e aquela mágoa não sara. Aquilo é a razão da tua vida, aquilo te consome. Você não consegue perdoar aquela pessoa. Você é um refém emocional daquele sujeito. Você tem raiva daquele cara. Ao contrário disso, é o perdão. Não importa quantas vezes Deus estende a mão e te diz, eu estou aqui, eu quero te amar. Eu quero ter um relacionamento especial com você. Eu quero restaurar a sua vida. Eu quero te dar uma nova chance de recomeçar, pagar tudo do zero, começar de novo. Não importa quantas vezes Deus diz isso para você, Deus sempre é capaz de perdoar. E você vira as costas em estado de rebeldia. Deus é graça, misericórdia, é perdão. Imagina um lugar onde tudo é preocupação, é remorso, é angústia, é culpa. Que Deus não entra nesse lugar. Isso é inferno. É isso que é inferno. Isso dói muito mais de qualquer forma. Muito mais. E é lá que o diabo quer te levar. Para lá, para esse lugar que o diabo quer te levar. Uma outra coisa muito interessante sobre esse texto aqui, o diabo é contextual. Você vai ver no versículo 6 ao 7, quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz, que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Parece até que é crente. Rogo-te por Deus que não me atormentes, pois Jesus lhe tinha dito, saia deste homem, espírito imundo. Cara, é um gentleman, chegou até Jesus, se prostrou. O que ele estava dizendo? Saia peladão, gritando, e as correntes, e nada, mas ele viu Jesus.
se aproxima de Jesus, se prostra, começa a dizer, adorá-lo. Pelo amor de Deus. Por favor, ou seja, o diabo é contextual. Me lembra a história de uma vez eu ouvi de um pastor que eu achei genial sobre isso. Teve um cara, um pentecostal desse assim do fogo, né? Virou pastor, o cara é presbiteriano, daqueles tradicionaisões, né? Intelectual, escreveu livro, diz assim, pastor, sabe o que eu não entendo nessa sua igreja lá? É que o poder de Deus não se manifesta. Por quê? Porque lá não aparece demônio. Não aparece demônio. Parece que o demônio não se importa com aquele lugar. Por que não aparece lá? Na minha igreja é diferente. A gente impõe a mão, o demônio chega lá espumando e gritando. E a gente fala com o demônio, expulsa o demônio. Por que não aparece lá na sua igreja? Porque todo mundo lá estudando a Bíblia, a doutrina. Parece até o café de graça, rapaz. Ficou esquisita. Aí o cara vira para ele e diz assim, sabe o que é? O diabo é contextual. Porque esse diabo aparece lá na minha igreja, com o cara espumando, não sei o que, não sei o que lá. Sabe o que o pessoal lá, o presbitério vai virar, o cara vai dizer? Isso aí não é diabo não, isso é um surto psicótico. O problema dele é exorcismo, é Rivotril. Isso aí o Rivotril resolve. Mas o diabo se manifesta demais na minha igreja. O tempo todo. Só que ele é contextual. Como é que o diabo se manifesta, pastor? Se manifesta com o legalismo. Se manifesta com as pessoas achando que pelo comportamento delas, elas vão alcançar a graça. É que você, para ser salvo, tem que ser religioso. Tem que estar todo domingo no culto. Que é isso que vai fazer você ser uma pessoa salva. Sabe como é que o diabo se manifesta lá na minha igreja, irmão? Se manifesta assim como a gente viu com a acusação. A gente que sobe num pedestal e diz, eu sou santo, você não sou pecador. Aí olha aquele sujeito lá, aquele efeminado, e diz assim, aquela besta apocalíptica. Acusação. Sabe outra coisa como o diabo se manifesta na minha igreja? No cinismo. Cinismo. Tem cheio de jovem lá na igreja que a gente diz para eles, olha, você não deve transar antes do casamento. Não é isso que Deus quer que você faça. Aí aquele jovem ouve aquilo e diz assim, Ele não fala, mas ele fica quieto, mas ele pensa. Esse pastor é gaga, isso não existe mais. Cinismo. Você deve ser santo, você deve ser separado, você deve ser influência no mundo, você deve ser sal da terra e luz do mundo, você deve pregar o evangelho, você deve perdoar, você deve ser diferente. Aí o pessoal ouve assim, faz igual o cara de poker face, assim. Sim. Não há transformação de vida, transformação de verdade. É assim que o diabo se manifesta na minha igreja. O diabo é conquistador. Uma das coisas que eu pretendo é que o diabo não se manifeste nessa igreja. Uma das coisas que eu quero que vocês lutem contra o diabo. Amém? Uma outra coisa interessante sobre esse texto é que Jesus pergunta o nome dele, do diabo, e o diabo vira para ele e diz assim, há uma legião. Eu pensando assim, uma legião? O que é uma legião? Legião é assim, 5.600, uma legião romana é formada por 5.600 soldados. Aí você pensa assim, um demônio não estava bom? 5.600? Pô, vamos cantar a música do elefante. Um demônio incomoda muita gente, 2 demônios incomodam. Vai até 30. Incomoda pra galera. Agora faz 5.600. Incomoda. Incomoda, rapaz. 5.600. Pra que 5.600? Por que 5.600 demônios? Ali é um monstro. Pois é, onde cabe tanto demônio dentro, rapaz? Eu tiro um paralelo desse texto com a multiplicação dos pães e peixes. A gente estudou a multiplicação dos pães e peixes.
Qual é a história da multiplicação dos pães e peixes? Está um pouco à frente no Evangelho de Marcos. Jesus está vendo aquela multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Aí os discípulos têm pena daqueles homens que estão lá o dia inteiro, ninguém come nada, só ouvindo Jesus, igual vocês aqui. Mas quando esse cara não para de falar, e está. E aí teve uma hora lá. Sério? Não, tô brincando. Não, mas olha só, teve uma hora lá que os discípulos, com razão, disseram: Senhor, despede essa multidão, eles estão com fome. Em outras palavras, estão dizendo: nós estamos com fome. E aí Jesus vira para os discípulos e diz assim: por que você despede os homens? Por que vocês não dão vocês de comer a esses homens? Aí a gente pode dizer: nem que a gente tivesse 300 mil reais, não dá, mas a gente tem 30 centavos, 30 reais, como é que a gente vai dar de comida? Não. Jesus fala sério com eles: não, vem aí, quem quer. Aí eles saem procurando. Aí eles acham 5 pães e 2 peixes. Aí eles vão mostrar para Jesus. É engraçado isso, né? Digo, 5 pães e 2 peixes. Agora o mestre vai entender. Mas vai entender agora esse negócio. Ele dá 5, vai aqui. Agora você quer despedir o pessoal? A reação de Jesus é muito interessante. Manda sentar o povo em grupos. Muito interessante. E ele realmente faz isso. Não é o meu, não. E ele manda, quer que a gente, quer atender? E ele manda separar a multidão. E aí ele dá graças e começa a distribuir. E ele se farta. Eu sempre penso, quando eu ouço essa história, eu sempre lembro daquela música dos Titãs, né? Comida é água, bebida é paz. Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e paz. Você tem fome de quê? Príncipe encantado, a princesa encantada, uma carreira boa, um bom emprego. Você tem fome de quê? Bons filhos, segurança financeira. Quantos desejos você tem no seu coração? Agora, o ponto básico dessa história: você tem um monte de fome. É como se fossem 5.600 homens e mulheres e crianças precisando serem alimentados. O ponto básico dessa história é: você está disposto a pegar tudo que você tem, dar nas mãos de Deus, para que Ele diga para você como alimentar a fome que você tem. Porque o que Jesus está me dizendo nesse texto é que Ele é capaz de alimentar todas as fomes que você tem e te fartar. Mas o que eu sinto e o que eu vejo nessa história da legião é que para cada desejo que aquele homem tinha, havia um demônio tomando conta dele. Para cada sonho e aspiração havia um demônio dizendo assim: você é capaz de resolver seus próprios problemas. Você é capaz de alimentar toda a sua fome. Um demônio para cada um deles, levando ele ao desespero, levando ele à preocupação, transformando a vida dele no inferno. E o que eu vejo é justamente isso: você está disposto a pegar todos os seus sonhos, todos os seus desejos, todas as suas fomes, todos os seus sonhos, e entregar na mão de Deus, para que Ele resolva esse problema, para que Ele te alimente, para que Ele te sacie. Será que é isso que você quer? O que é mais interessante é que aquele homem pede: então, Senhor, faz o seguinte, eu não quero sair dessa região. Está vendo aqueles porcos ali? Me manda para lá. E aí, quando Jesus expulsa aqueles demônios, eles vão para aqueles porcos, uma manada de 2.000 homens, de 2.000 porcos. Eles se precipitam sobre o mar. O que quer dizer isso? O que isso tem a ver? Que história é essa? Por quê? Bom, vocês já viram uma história chamada Maus, de Art Spiegelman, umas histórias em quadrinhos mais legais que tem, ganhou um prêmio Pulitzer.
É o seguinte, ó, eu não vou contar muita história disso, mas é o seguinte, o cara que é o quadrinista conta a história do pai dele, que era um judeu, que foi para o campo de concentração em Auschwitz, tá? Então ele vai representar os judeus como ratinhos e os nazistas como gatos. E os poloneses, que não são nem judeus e nem nazistas, ele representou como porcos. Porque são pessoas que são completamente separadas do judaísmo, é como se fossem impuros. Pessoas que são separadas do judaísmo. O que esse texto está dizendo para mim, como aplicação, é que uma vez que Jesus é capaz de te purificar, presta atenção, as pessoas que estão aqui fora, as pessoas que estão na universidade, parentes seus, amigos seus, que não ouviram a voz de Jesus, que não ouviram o Evangelho de Cristo, que não entregaram a sua vida a Cristo Jesus, são como esses porcos, completamente separados da palavra de Deus. E o que o demônio quer fazer é precipitá-los sobre o mar, é levá-los ao abismo, é levá-los ao inferno. E é exatamente isso que ele vai fazer. A minha pergunta é se vocês estão dispostos a fazer como esse homem, como a gente viu, que pediu a Jesus que prosseguisse. Ele não podia ir, ele era gentil, não estava na hora dele. Mas ele ficou lá para testemunhar aos seus parentes, aos seus amigos. E lá ele frutificou. No lugar onde a tradição diz que que ele ficou, onde ele foi purificado, foi erigido uma igreja. Depois aquela igreja ficou pequena, dirigindo uma outra igreja. A igreja ficou tão grande que não cabia mais. De gente que se converteu pelo testemunho daquele homem. Começou a lançar a semente do Evangelho. Aplicação final. Vou terminar finalmente. A aplicação final, que é muito interessante se você vir essa história, é que os donos da manada de porcos foram até a cidade. Foram contar do que tinha acontecido. Aí o pessoal saiu da cidade. Foi lá encontrar Jesus. E aí quando eles viram aquele homem, aquele doidão, que ficava gritando, esses cabelados aí que... Quando encontraram aquele homem, cabelo penteadinho, banho tomado, vestido, arrumadinho, falando, a Bíblia diz que eles tiveram medo. Se você vai lá para o capítulo 4 e vê qual foi o sentimento despertado nos discípulos quando Jesus acalmou o mar, a Bíblia diz que os discípulos tiveram medo. Mesma reação. Aqueles homens viram Jesus e viram que ele era Deus. Os discípulos viram que Jesus era Deus. Tiveram medo. Agora uma diferença profunda, porque os discípulos continuaram seguindo Jesus. Até aquele momento ele era só um grande mestre, a pessoa falava palavras bonitas, era um homem até que era capaz de curar pessoas e expulsar demônios, mas eles viram que ele era algo mais naquele momento, ele era Deus. Aqueles homens estrangeiros viram que Jesus era mais do que alguém que era capaz de fazer a bênção da prosperidade ou fazer qualquer outro tipo de coisa do tipo garantir a sua vitória no nome de Jesus ou sei lá o que. Eles viram que aquele homem era Deus, que eles deviam, a partir daquele momento, entregar a sua vida para Jesus ou mandar embora. Foi exatamente isso que eles fizeram. Eles tiveram medo, mandaram Jesus embora. Na semana passada a gente viu que existe um pecado que não tem perdão, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. A gente falou tanto isso. É exatamente isso. No momento em que eu prego o Evangelho de Jesus e falo que Jesus é Deus, morreu na cruz do Calvário, levou sobre si os seus e os meus pecados. Mas ele só não levou os meus e os seus pecados, como ele ressuscitou, está vivo, que é Deus.
da direita do Pai, é o meu intercessor. Ele é ao mesmo tempo sumo sacerdote, porque ele é o intercessor e ao mesmo tempo a oferta. Se ofertou, levando sobre si os meus pecados. Quando eu digo isso, e você ouve, você diz, agora eu entendo. Ele está aqui para levar minha culpa, meu remorso, zerar minha vida, para que eu tenha uma nova vida. Ele está aqui para que eu pegue todos os meus sonhos, as minhas aspirações, os meus desejos, coloque na mão dele e diga assim, de hoje em diante, é o Senhor que vai ser responsável por dirigir a minha vida. Você ouve isso, você entende, Ele é meu Deus. Você tem duas escolhas, tem dois caminhos. Você tem medo de entregar, você tem confiança de que você pode entregar. E essa é justamente a pergunta que eu vou te fazer hoje. O que você vai fazer? Qual é o caminho que você vai seguir? Você quer entregar sua vida a Jesus? Ou você quer mandar ele embora? Para você que ouviu essa mensagem e já entregou sua vida a Jesus, o que você quer fazer? Você quer ser diferença no mundo? Ou você quer calar sua voz? Você quer ser um agente secreto de Deus? Ou você quer se fazer conhecido onde você está? Exatamente como aquele homem fez. E testemunhou do Evangelho de Jesus por onde ele passava. O que você quer fazer? Qual é a sua escolha? Qual é o caminho que você vai seguir? É justamente isso que eu quero que você pense. Amém?